Salve, salve nação rubro-negra! Vamos para informações a respeito do Flamengo. O Vitor Pereira é um técnico que mexe bastante aí com o time, usa bastante jogadores, né? Apesar que os medalhões do Flamengo e as estrelas não estão brilhando tanto assim. Então a garotada está tendo oportunidade com o Vitor Pereira e cabe a eles aproveitarem essa oportunidade, mostrar o seu talento, mostrar o seu futebol, para que consigam uma vaga e consigam crescer na carreira ao passar do tempo. Mas essas mexidas constantes que o Vitor Pereira faz no Flamengo, que benefício traz para o nosso Mengão? Deixa aqui nos comentários. Vamos acompanhar o vídeo aqui. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe o seu like e ative também o sininho das notificações. Falar de Flamengo agora aqui no nosso Sport Center, semana que deu para dar folga, só no outro fim de semana decisão do Campeonato Carioca e também para Vitor Pereira fazer os seus ajustes na equipe. Foi a partir do Fla-Flu que decidiu a Taça Guanabara que Vitor Pereira chacoalhou de fato o Flamengo. Colocou em prática suas ideias, 3 zagueiros de ofício, Everton Ribeiro e outros medalhões no banco. Um panorama muito diferente ao qual a massa estava acostumada. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, os torcedores do Flamengo sempre se acostumaram a decidir jogos com grandes estrelas. Mas de repente, com Vitor Pereira, isso mudou um pouco. Os medalhões ficaram tanto de lado e agora o copo mais cheio é com outras caras. Fabrício Bruno, Matheus França, Ayrton Lucas. Nomes menos cotados no elenco milionário aparecem com mais destaque. Contra o Vasco, o trio brilhou nos 2 jogos. Todos eles participaram de jogadas dos 6 gols da ida e da volta. Ayrton indica que a transição na lateral já aconteceu e Felipe Luiz vai ter de lutar muito para voltar. E até Cebolinha, muitas vezes questionado, tem sido mais utilizado. Pela direita, ficou aquém contra o Vasco. Mas no Fla-Flu, em seu habitat, lado esquerdo, fez um golaço. Já Matheus França entrou para mudar o jogo contra o Vasco com a arrancada e o pênalti sofrido. Ainda falta conjunto, evolução, mas VP oxigena, dá brilho a nomes menos badalados. É a metade cheia do copo rubro-negro. Tá certo, então tem aí esse copo meio cheio, copo meio vazio. Eu fico pensando que tem o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas, o Everton Cebolinha, Matheus França, Matheus Gonçalves, são jogadores que realmente melhoraram o seu futebol nessa temporada. Aí a gente olha para o outro lado, já não vê o Gabigol fazendo a quantidade de gols que fazia na temporada passada, numa posição um pouco mais de meia, diferente do que acontecia. Everton Ribeiro no banco de reservas, Arrascaeta tudo bem, com problemas físicos, então a gente não pode falar que foi algo do Vitor Pereira. Mas aí a gente olha para o lado positivo ou para o lado negativo? O que é melhor essa temporada com o que está acontecendo com os jogadores ou é pior? Não, é pior, né? O lado positivo, ele é meramente individual para poucos atletas e, tirando o Pedro, para jogadores que não são protagonistas, né? O lado negativo é muito grande. O lado coletivo, ele sofre bastante no Flamengo. Mesmo, e eu não estou nem comparando com o Flamengo do auge do Dorival Júnior, né? Dos primeiros 2, 3 meses do trabalho do Dorival ali, até as quartas, semifinal da Libertadores, né? Ali, aquele jogo contra o Vélez e tal, na Argentina principalmente. Ali foi o auge daquele Flamengo. E eu não estou nem falando dessa parte, estou falando do Flamengo da reta final do Dorival, que já era um Flamengo em queda. O Flamengo das finais já era um Flamengo em queda. O Flamengo que sofreu contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil já tinha ali algum sinal de alerta. Aquele Flamengo que foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores sem jogar bem, já era coletivamente melhor do que esse. Então, acho que os pontos positivos desse começo de trabalho, e eu não falo do trabalho, porque eu acho que ele vai evoluir, mas desse começo de trabalho do Vitor Pereira, eles são meramente individuais. Para o Fabrício Bruno, sim. Para o Ayrton Lucas, bastante. As oportunidades para o Matheus Gonçalves e para o Matheus França. Se bem que o Matheus França já vinha jogando, ele e o Vitor Hugo, eles foram frequentemente usados também na última temporada. O Matheus Gonçalves é uma novidade. O Everton Cebolinha tentando se encontrar, mas sendo utilizado também por força de necessidade na direita, onde ele não gosta. O Everton gosta de jogar na esquerda. Ele jogou já de ponta e de ala pela direita. Então, acho que são, sim, muito poucos avanços para a expectativa criada e pouquíssimos avanços para os problemas que o Flamengo tem. O Flamengo é um time que piorou
coletiva e individualmente de uma temporada para outra. Pois é, são muitas mudanças mesmo, né, no time, André. Também quero a tua opinião em relação a isso, a esses jogadores que melhoraram, os que pioraram. Hoje o Arrascaeta não treinou, né? Ele está tentando se recuperar. O Gabigol também, mas isso ele não preocupa. E eu também queria que você pensasse assim, num substituto para o Arrascaeta. Aí volta o Everton Ribeiro, como é que você imagina? Começando pelo final. Essa é uma questão que está posta desde 2019, né? Quando o Flamengo dava espetáculos. E eu falo, não vamos ficar voltando aqui a 2019, ficar falando de um outro treinador, porque isso contaminou a discussão a respeito do Flamengo durante muito tempo. Mas a gente precisa lembrar que esse núcleo de jogadores, e principalmente aqueles que são mais talentosos e são jogadores que a torcida quer ver, e as pessoas que são neutras e acompanham o futebol se acostumaram a ver, sim, eles estão presentes aí. E a utilização ou não utilização deles vai sempre ser um foco central da leitura sobre o que o Flamengo faz. Sim. Então, quando o De Arrascaeta não joga, o problema da substituição dele, ele é antigo. É desde aquela época em que o Flamengo ganhou um Campeonato Brasileiro nadando de braçada, como se diz na gíria, e ganhou uma Libertadores de maneira épica com os gols do Gabriel contra o River Plate no Peru nos últimos minutos. É um jogador quase que impossível de substituir. Se você olhar o elenco do Flamengo, você vai encontrar algumas peças que fazem algum percentual do trabalho do De Arrascaeta. Só que juntas elas não podem ficar, porque o De Arrascaeta é um só. E aí é um problema que precisa ser solucionado, talvez com a criatividade do treinador, que não apareceu até agora, ou com o surgimento de um jogador que possa ser contratado. Mas imagine como seriam os olhos de cobiça sobre um jogador que sim, possa ser, né, um De Arrascaeta 2.0 no elenco do Flamengo. Se ele existisse, eu acho que as pessoas que estão tomando decisão no Flamengo já saberiam quem ele é e já estariam tomando providências para contratá-lo. Isso ainda não aconteceu. Agora, em relação à mudança de ideia de jogo, um outro sistema, é quase que lógico que quando uma mudança desse porte acontece numa equipe, alguém vai se dar bem, né? Porque você passa a jogar de uma outra maneira e essa outra maneira acaba beneficiando as características individuais de um ou outro jogador. Mas o futebol, ele não é feito para que um coletivo seja colocado de lado para que as individualidades apareçam. Tudo isso precisa andar junto, isso é meio o beabá. É claro que o Vitor Pereira está tentando fazer isso, mas até agora ele não conseguiu. Então, quando a gente olha, o Matheus França, quando entra, vai bem. O Ayrton Lucas é um jogador que está curtindo essa nova forma de atuar. Isso é verdade, mas é pouco e não deveria ser assim. Não que a gente devesse estar falando sobre outros, os de sempre. Não, a gente deveria estar falando sobre o que o Flamengo faz como equipe. E aí está o problema desde o início da temporada, embora recentemente as coisas tenham melhorado um pouco com as vitórias sobre o Vasco e a possibilidade de disputar o título estadual. Sobre os jogadores de sempre, só para finalizar, aqueles que todo mundo, né, sabe quem são, o chamado quarteto e tal, eu acho que quando o Vitor foi contratado, as pessoas no Flamengo já sabiam que não seria viável jogar com todos eles. E talvez isso aconteça em determinadas circunstâncias. Para os jogos mais difíceis, aqueles que o Flamengo precisa disputar para alcançar os seus objetivos, um deles estará fora. E, por enquanto, tem sido o Everton Ribeiro.